Segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com astruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Meus prezados, é uma alegria poder estar nesta manhã, na abertura do período de estudos bíblicos, porque a abertura foi feita ontem, da 77ª Escola Bíblica de Obreiros do nosso ministério. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Alberto Bezerra da Costa, presidente da nossa igreja aqui em São Paulo, presidente do ministério, presidente da nossa Confradesp e presidente emérito da nossa CGADB. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor vice-presidente do ministério, pastor José Alberto Costa Júnior, e também presidente da nossa CGADB. Quero também louvar a Deus pela vida de todos os ministros aqui presentes, louvar a Deus pela vida da diretoria da igreja, da diretoria da Confradesp, louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão envolvidos na coordenação deste trabalho tão importante. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos convidar para que abram a apostila na página de número 212. E vamos também abrir a Bíblia. Nós, por bondade de Deus, estamos servindo ao Senhor na cidade de Barretos, onde Deus, por sua bondade e misericórdia, tem nos abençoado. Lá nós temos visto a mão de Deus estendida. Jesus salvando, Jesus curando, Jesus renovando, Jesus batizando com o Espírito Santo e com fogo. E quando eu disse aos irmãos que Jesus está curando,
é porque esse que vos fala é testemunha viva. Jesus me curou de câncer de próstata. Glória a Deus. E aqui estou de pé para dar o testemunho de que Jesus continua curando. Glória a Deus. Gênesis capítulo 24. Nós tomamos como base Gênesis capítulo 24 para trazermos para a nossa reflexão o exemplo de Eliezer como servo de Abraão. E eu gostaria de ler capítulo 24, versículo 1 e 2, que diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. E também gostaria de ler o versículo de número 34 do capítulo 24. Versículo 31 ao 34. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Eliezer, o exemplo de Eliezer como servo de Abraão. Conforme os irmãos têm aí na apostila, na nossa introdução, nós colocamos aí que desde que o homem foi criado, isso todos nós sabemos, Deus sempre se utilizou de pessoas para a realização da sua obra. Obviamente, prezados irmãos, Deus, pelo seu grande e imenso poder, poderia usar o poder da sua palavra para executar qualquer ou quaisquer de seus planos. No entanto, ele, em sua soberania, preferiu servir-se da obra-prima de sua criação, o homem. Nós queremos aqui destacar, irmãos, um ponto importante no início desse estudo, é que na obra de Deus há serviços gerais e também serviços específicos. Todos nós temos a consciência de que Deus é o dono da obra, e não somente o dono da obra, Ele é o autor de todos os seus projetos. Portanto, esse Deus, Ele capacita a quem lhe aprouver para a execução dessas tarefas. Eu vou repetir: Ele capacita a quem lhe aprouver para a execução dessas tarefas. Vou repetir uma vez mais: é Ele quem capacita. É Ele quem capacita. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, Paulo deixou registrado: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem capacita. E colocamos também aí, irmãos, que há muitas formas de servir, e nós citamos aí o exemplo
de Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés e sabemos qual foi a missão que Deus lhe confiou. Ele foi chamado com a missão específica de tirar o povo do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 12. E nós lemos na narrativa bíblica do livro do Êxodo que Faraó estava endurecendo seu coração para não deixar o povo ir, mas Deus orientou Moisés o que Moisés deveria lhe falar. Aí está o texto, Êxodo capítulo 7, versículos 14 ao 17. Colocamos aí também algumas características de um servo. A primeira característica é a resignação. Um servo não tem vontade própria. Nós estamos numa escola bíblica e eu creio que não é nenhum problema eu pedir a gentileza dos irmãos repetirem. Os irmãos poderão repetir comigo? Após mim, um servo não tem vontade própria. Glória a Deus. E nós temos aí o exemplo do próprio Senhor, registrado pelo escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 9, quando dentro desse texto há uma expressão que diz: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então Jesus veio a este mundo para fazer a vontade de Deus. Segunda característica do servo, obediência. Diga comigo, obediência. Após mim, o bom servo, a gente pode melhorar? O bom servo não discute ordem, simplesmente as obedece. E nós colocamos aí Lucas 14, 22, na parábola da grande ceia, quando o pai de família manda o servo sair a convidar aqueles que deveriam ser convidados, e eles apresentando as suas escusas, e o pai de família dizendo para ele sair às ruas, aos bairros, aos valados, e ele o faz. E depois de ter feito, ele retorna trazendo o relatório e dizendo: feito está como mandaste. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceira característica, a humildade. A própria palavra servo já denota essa virtude. E aí nós temos o exemplo de Jesus, quando ele lavou os pés aos discípulos. E depois de lavar os pés aos discípulos, ele disse: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Se eu, sendo mestre e Senhor, fiz, vocês devem fazer da mesma maneira. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta característica é a prestatividade. Provérbios 27, 18, onde está escrito: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Eu vou pedir aos irmãos para repetir comigo, porque está dentro do escopo da nossa reflexão a respeito da pessoa de Eliezer. Repita comigo: eu que vela pelo seu Senhor será honrado. Glória a Deus. Colocamos aí também o exemplo de Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. Quinta característica do servo é o desejo de aprender. E aí eu gostaria de pedir ao pastor Gessé, se ele puder me ajudar, está aí? Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Sei estar abatido e sei ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que em todas as coisas ele estava instruído. E o servo, nós como servos, precisamos ter essa disposição para aprender. E o maior mestre de todos os tempos, quando ele fez o convite para a salvação, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Sexta característica do servo é a fidelidade. Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 5, o escritor está se referindo a Moisés, e aí ele diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Sétima característica do servo é a lealdade, e nós colocamos aí o exemplo de Jonatas com Davi. Jonatas era o segundo no trono, mas ele decidiu ser servo de Davi. Inclusive, ele disse que estava disposto a ser o segundo no trono. Oitava característica do servo é a diligência. Provérbios 22, na apostila está 9, mas foi um erro de digitação. É Provérbios 22, versículo 29, onde está registrado: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? A diligência do servo, quando ela é diligente, Deus se encarrega de exaltá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos falando, irmãos amados, ou estamos trazendo aqui uma reflexão a respeito de Eliezer, no capítulo 24 do livro do Gênesis. Geralmente, quando nós ministramos no capítulo 24, nós costumamos usar as figuras que estão aí inseridas. Por exemplo, Abraão, a figura de Deus. Eliezer, o servo, o mais velho da casa, a figura do Espírito Santo. Rebeca, a figura da noiva. E Isaac, o tipo ou a figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque o nosso objetivo aqui é a pessoa de Eliezer como servo de Abraão. Eu gostaria que os irmãos, com a Bíblia aberta, se fosse possível, que os irmãos acompanhassem comigo, porque lendo minuciosamente o capítulo 24, eu encontrei a palavra servo repetida 13 vezes neste capítulo. Se os irmãos puderem acompanhar, no capítulo 24, versículo 2, está escrito: e disse Abraão ao seu servo. Quem está acompanhando? Glória a Deus. E disse Abraão ao seu servo. Versículo 5: e disse-lhe o servo. Versículo 9: então, pois, o servo. Versículo 10: e o servo. Versículo 17: então o servo correu-lhe ao encontro. Versículo de número 34: então disse: eu sou o servo de Abraão. Versículo 52: e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Versículo 53: e tirou
o servo, vasos de prata. Versículo 54, a última parte, desculpe, irmãos, versículo 59. Versículo 59. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e seus varões. Versículo 65, nós encontramos repetida a palavra servo 2 vezes. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse. Versículo 66, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Então eu creio que vale a pena nós refletirmos um pouco na vida de Eliezer como servo. E ainda, irmãos, eu encontrei Moisés, que escreveu o Pentateuco e por conseguinte o livro do Gênesis. Moisés referindo-se a Abraão como Senhor por 4 vezes. Capítulo 24, versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor. Versículo de número 59. Então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão e seus varões. Vemos aqui Moisés fazendo referência a Abraão como Senhor. Mas nós encontramos também, irmãos, Eliezer reconhecendo o senhorio de Abraão por 17 vezes neste capítulo. Capítulo 24, versículo 12. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Eliezer está reconhecendo que Abraão era o seu senhor, e ainda diz: dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Versículo 14. Eu vou ler somente a última frase do versículo 14 para ganharmos tempo. E que eu conheça nisso que fizesse beneficência a meu Senhor. Versículo 27. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade. De quem, irmãos? De meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Versículo 27. E agora o versículo 34. Então disse: eu sou o servo de Abraão. Versículo 35. E o Senhor abençoou muito a quem? O meu Senhor. Versículo 36. E Sara, a mulher de quem? Do meu Senhor, gerou um filho a quem? A meu Senhor. Versículo 37. E meu Senhor, bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Versículo 39. Então disse eu a quem? Ao meu Senhor. Versículo 42. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de quem? Deus de meu Senhor Abraão. Versículo 44. E ela me disse: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos
esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de quem? Ao filho de meu Senhor. Versículo 48: e inclinando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de quem? Do meu senhor Abraão, que havia me encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de quem? De meu senhor para seu filho. Versículo 56: ele porém lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me ir, para que eu volte a quem? A meu Senhor. Versículo 65: e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu Senhor. É claro que ele está se referindo a Isaque, mas lá no Novo Testamento nós lemos a respeito de Jesus: quem vê o Pai vê o Filho. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Versículo 65. Muito bem. E nós encontramos também, irmãos amados, aí no capítulo 24, o servo de Abraão sendo reconhecido como Senhor pela própria Rebeca. Capítulo 24, versículo de número 18. E ela disse: bebe meu Senhor. Rebeca está reconhecendo Eliezer também como Senhor. E é interessante também observar, irmãos, que os irmãos de Rebeca também reconhecem Abraão como Senhor. Capítulo 24 e o versículo de número 51. E eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu Senhor. Mas isso ainda não é tudo. Os irmãos de Rebeca reconheceram que Eliezer era bendito do Senhor. Capítulo 24, versículo de número 31. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora. Por que nós destacamos isso aqui? Porque Eliezer, como servo de Abraão, Eliezer, reconhecendo que Abraão era o seu Senhor, Eliezer sendo reconhecido como servo de Abraão, veja o que Deus faz com quem entende a sua posição. Quando os irmãos de Rebeca escutam a narrativa dele, eles dizem: esse homem é bendito do Senhor. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus. Então, meus amados, aí nós, na apostila, os irmãos vão observar o verdadeiro servo continuará sempre como servo, independentemente do título que ostenta. Isso é importante observar, porque tem aqueles que começam servindo, depois são convidados para servirem como cooperador, depois, por causa do trabalho, são consagrados ao diaconato, são consagrados ao presbitério, são consagrados a evangelistas, são consagrados a pastores e se esquecem de que são servos. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Então o verdadeiro obreiro, ele continuará sempre como servo, independentemente do título que ostenta. E é importante que, como servo, nós procuremos sempre servir com alegria,
No Salmo 100, verso 2, a Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria. Esta deve ser a nossa atitude. O escritor aos Hebreus, aí na apostila os irmãos vão ver que está Paulo, mas nós fizemos uma correção, embora muitos eruditos considerem que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. O escritor aos Hebreus escreveu que não se deve fazer a obra de Deus gemendo. Nós devemos servir com alegria. E aí em Hebreus capítulo 13, versículo 17, está registrado: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Só pode se sujeitar, irmão, quem está na condição de servo. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então o nosso trabalho ele deve ser feito com alegria, não gemendo, não com queixas, não com reclamação, não com murmuração, mas servindo ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Jesus, o exemplo por excelência, ele veio para servir. Nós já citamos aqui o texto de João capítulo 13, onde Jesus lava os pés aos discípulos. Mas em Isaías capítulo 53, versículo 11, está registrado uma profecia a respeito de Jesus. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles a levará sobre si. O trabalho da sua alma. Jesus veio para executar um trabalho para Deus, cumprir o plano da redenção. O servo deve sentir prazer nas tarefas pertinentes à edificação do corpo de Cristo. O servo deve estar sempre disposto, sempre de prontidão para atender às necessidades da obra. Por qual razão? Porque ele está comissionado por Deus para cumprir uma missão específica. Se nós lermos, irmãos, Colossenses capítulo 1, versículos 24 e 25, nós encontramos Paulo se expressando desta forma. Observem: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro. Quantos podem repetir comigo após mim? Da qual eu estou feito ministro. E ministro, irmãos, é diácono, ministro é servo. Amém? Segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O destaque aqui é que Paulo entende que ele era servo de Deus, e ele, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo está dizendo: eu estou trabalhando, embora com luta, com sofrimento, mas há um regozijo no meu coração, em poder servir a igreja do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Citamos aí alguns exemplos de servos do Senhor: Abraão, Moisés, Josué, Davi, Isaías, Jeremias. Mas vamos, irmãos amados, para Eliezer, o servo do patriarca Abraão. Para ganhar tempo, o texto bíblico informa que Abraão já estava velho e avançado em idade, e que ele era o detentor da plenitude da bênção do Senhor. Eliezer, seu servo mais velho da casa,
foi comissionado para a execução da importante tarefa de procurar uma noiva digna e adoradora do Deus verdadeiro para Isaac, a fim de juntos formarem uma família dentro dos planos divinos. Eliezer, o Damasceno, como está registrado em Gênesis 15:2, era o principal servo de Abraão, um mordomo que cuidava de seus interesses em geral. Embora haja divergências quanto à figura de Eliezer na narrativa, uma vez que seu nome não está citado no capítulo 24, grande parte dos estudiosos são unânimes em afirmar ser essa figura do capítulo 24, o mordomo de Abraão, reportado em Gênesis 15:2. Como servo, sua responsabilidade era muito grande, e no desempenho de suas tarefas, ele devotava extrema lealdade ao seu senhor Abraão. Afinal, irmãos, a Bíblia diz que ele tinha o governo de tudo o que Abraão possuía. Os irmãos podem imaginar a responsabilidade de Eliezer? Uma característica de Eliezer como servo: ele conhecia seu senhor. E quando nós estudamos a vida de Eliezer, nós aprendemos que o sucesso de um servo está, antes de tudo, em conhecer o seu senhor. Eliezer conhecia perfeitamente a Abraão. E quando eu estava meditando, eu estava me lembrando da minha infância, que os nossos pais, naquela época, bastava um olhar, o filho já sabia, já conhecia o que o pai queria. Eu creio que Eliezer era assim. Quando Abraão olhava para ele, ele já sabia o que o seu senhor estava querendo. Glória a Deus. Então é de suma importância para qualquer pessoa, e principalmente para um servo de Deus, em primeiro plano, conhecer a Deus, conhecer o seu Senhor. E essa é a recomendação bíblica em Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber, aleluia, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, como servos, nós temos a obrigação de conhecer o Senhor nosso Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Eliezer foi um servo destemido. Ao ser incumbido de tão grande desafio, procurou certificar-se das alternativas para não errar e para não frustrar o desejo de Abraão. Era enorme a responsabilidade envolvida na missão a ser cumprida, mas ele não titubeou. Número 1, um servo destemido é intrépido e enfrenta desafios sem hesitação. Você pode repetir comigo? Um servo destemido é intrépido e enfrenta desafios sem hesitação. Número 2, após mim, um servo destemido é resiliente e persistente. Em outras palavras, aguenta qualquer tipo de pressão. Número 3, um servo destemido é ousado e disposto a assumir riscos calculados. Número 4, um servo destemido inspira os outros com sua coragem e determinação. Glória a Deus. Número 5, um servo destemido é flexível
e capaz de se ajustar a diferentes situações. Número 6, um servo destemido assume a responsabilidade por suas ações e decisões. Muito bem, os irmãos têm aí o texto na apostila, nós estamos apenas apontando os itens para ganharmos tempo. Eliezer foi um servo resignado. Observem, ele tinha todo o conforto na casa do seu senhor, mesmo como servo. Mas ele deixou o conforto da casa de seu senhor para empreender uma longa viagem, de acordo com os estudiosos, viagem essa que levou cerca de um mês. Durante todo o percurso, correu os infortúnios e os perigos comuns a qualquer viagem. Contudo, ainda que sua vida estivesse ameaçada, ele estava cumprindo com alegria a ordem de seu senhor, quando foi buscar uma noiva para seu filho Isaque. Eliezer foi um servo precavido. Quando ele ouviu de Abraão, seu senhor, a missão que lhe foi confiada, ele levanta uma questão: tudo bem, estou disposto a ir, mas se eu chegar lá, a moça não quiser vir, eu vou trazer o teu filho à terra de onde saístes? Abraão disse: negativo. Eu tenho promessa de Deus. Deus fez aliança comigo, e Ele enviará o seu anjo adiante de ti. Agora tem uma coisa, Eliezer: se por acaso, porventura, a moça não quiser te acompanhar, você está livre deste seu juramento. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque aqui eu aprendo uma lição, irmãos, que tem muita gente falando sobre a doutrina da predestinação individual. Se Abraão entendesse que Rebeca estava predestinada realmente a ser a esposa de Isaque, ele não teria dito assim: se ela não quiser, você está livre do seu juramento. Abraão está dizendo: ela tem livre arbítrio, ela pode decidir vir ou não vir, e ela pode inclusive atender o livre arbítrio dos seus irmãos e de seus pais. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eliezer foi um servo submisso. Ele demonstrou a nobreza do seu coração ao submeter-se não somente ao seu senhor Abraão. Isso aqui é interessante, irmãos. Ele demonstrou a nobreza do seu coração ao submeter-se não somente ao seu senhor Abraão, mas sobretudo ao Deus de Abraão. Ele até podia abrir espaço em seu coração para submeter-se aos seus próprios planos dentro da missão que lhe foi imposta, mas o que ele preferiu? Eu vou orar. E ele rasgou o seu coração diante de Deus, a sua alma, e foi orar para quê? Ele já tinha a orientação de Abraão, seu senhor, mas ele foi orar para saber qual era a vontade de Deus dentro daquela missão. Então ele foi submisso, não somente ao seu senhor Abraão, mas sobretudo ao Deus de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele foi um servo que obteve sucesso, porque era um homem comprometido com a oração, pois sabia que as tarefas a ele designadas não eram um encargo tão fácil. Por isso aprendeu desde cedo a depender do Deus do seu Senhor. E nós precisamos, irmãos amados, ter isso como prática em nossa vida. Nós temos os nossos superiores na obra de Deus, nós os obedecemos, nós os servimos com alegria, mas precisamos também entender que nós precisamos aprender a depender de Deus em todas as coisas. Eliezer foi um servo paciente. Ele esperou no Senhor,
Sua oração estava mesclada com os ingredientes necessários para alcançar o favor de Deus: fé e paciência. Hebreus 6:12. A Bíblia diz que as promessas são alcançadas através da fé e da paciência. Muitas vezes nós nos equivocamos pensando que as promessas iremos alcançá-las somente tendo fé. Mas Hebreus 6:12 diz que os antigos alcançaram a promessa porque tiveram fé e paciência. Glória a Deus. Um servo paciente mantém a tranquilidade mesmo diante das dificuldades. Eliezer, irmãos, teve paciência porque ele orou, pediu provas a Deus, e ele ficou esperando os sinais de Deus, ficou esperando Rebeca dar água aos camelos, e ficou ali para ter o discernimento de que Deus estava respondendo de fato a sua oração. Eliezer foi um servo atento. Ele orou e esperou, mas também vigiou. Permaneceu atento para discernir a vontade de Deus. Ele não desperdiçou tempo, antes tomou todas as precauções para não dar um passo errado e com isso entristecer o seu Senhor. Eliezer foi um servo adorador. Depois que ele entende que Deus havia respondido a sua oração através das atitudes de Rebeca, ele foi agradecer. A Bíblia diz que Eliezer se prostra para adorar a Deus. E eu vou lembrar aos irmãos, porque os irmãos já sabem. A Bíblia diz em João 4:24: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem adoradores aqui nesta manhã? Tem adoradores aqui nesta manhã? O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Eliezer foi um servo fiel. O texto de referência está aí, 1 Coríntios 4:1-2. Da vida dele também extraímos a lição de sua fidelidade a Abraão, pelo modo como ele se dedicou a relatar sobre a riqueza e fama de seu senhor aos familiares de Rebeca. Afinal, era ele quem cuidava dos seus bens. Na bagagem, os bens levados por Eliezer, reportado nesse capítulo, de acordo com alguns estudiosos, eram um mostruário das riquezas de seu senhor. A fidelidade, de fato, é uma característica que deve ser encontrada em um servo dedicado a servir uma causa, um líder ou uma instituição. Deixa eu pular aqui para adiantar. Eliezer foi um servo abnegado. A abnegação é a disposição de se sacrificar em benefício daquele a quem serve. Isso tem a ver com a renúncia dos próprios interesses, da própria vontade e até mesmo das necessidades em prol do bem-estar do seu líder ou da causa que ele defende. A abnegação envolve também a humildade e o desprendimento, não esperando recompensas ou reconhecimento pelo que se faz. Glória a Deus. Eliezer foi um servo obediente. Sua obediência o levou a não questionar o serviço que lhe estava confiado. Era um servo esforçado. Imagine, irmãos, o trabalho de Eliezer para preparar 10 camelos, colocar a sela, preparar tudo, dar água para os camelos. Um camelo, irmãos, ele toma de 100 ou bebe de 100 a 200 litros de água. Então não foi fácil a tarefa dele na preparação desta viagem, ou também da caravana. Eliezer foi um servo preocupado com a honra de seu senhor. Era um servo despojado da síndrome de querer ser importante. Quando a família de Rebeca se reuniu para ouvi-lo, ele não falou de si mesmo, não falou de seus projetos,
não falou de sua importância como administrador da casa de seu Senhor. Ao contrário, tudo que ele se preocupou em falar foi a respeito do seu Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos hoje, nesse tempo moderno, fazem questão de apresentar suas habilidades, seus talentos e suas capacidades? Eliezer foi um servo determinado, embora tenha sido induzido a permanecer nas terras de Naor, irmão de Abraão, recusou o convite. Por quê? Ele estava ciente da missão que lhe fora dada e que o seu Senhor estava aguardando a resposta. A missão teria que ser consumada, portanto procurou convencer os familiares de seu Senhor com argumentos fortes. Não se deixou levar pela emoção, ao contrário, o que ele queria mesmo era finalizar sua empreitada, deixando o coração de Abraão transbordando de alegria. Ele foi até o fim. Concluindo, um servo se destaca pela sua dedicação, por sua disponibilidade, por sua boa vontade em colaborar, pelo respeito devotado às ordens superiores e pela responsabilidade. O verdadeiro servo é alguém que está sempre disposto a servir, colocando as necessidades de seu Senhor e de seus superiores hierárquicos antes das suas próprias. O verdadeiro servo age com lealdade, humildade e comprometimento. O verdadeiro servo assume responsabilidade por suas ações e demonstram sempre uma atitude de serviço e prontidão para ajudar, bem como o desejo de contribuir positivamente para o bem-estar da obra de Deus e daqueles a quem o Senhor delegou autoridade. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao nosso pastor José Wellington Júnior e a todo o ministério. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, acabamos de ouvir o ensino que certamente responde para cada um de nós alguns questionamentos em relação ao nosso serviço, aquilo que prestamos, né, na igreja do Senhor, a nossa chamada, para que o Senhor nos chamou, não é? Quais são as nossas expectativas em relação à nossa chamada, aquilo que devemos fazer para cumprir com aquilo que o Senhor Deus tem confiado às nossas mãos, não é? Pastor Natanael nos ensinou aqui a respeito do ser servo, e na verdade o servo é nós como ministros, que ministro quer dizer servo, somos aqueles a quem servem a igreja do Senhor, e Jesus disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então o Senhor Jesus nos convida, nos chama para servir a sua amada igreja, e é interessante que ele entrega aos nossos cuidados aquilo que lhe é mais querido, que é a sua igreja. Está sob os nossos cuidados, que é a igreja que ele edificou. Eu quero nesse instante expressar aqui a nossa alegria em poder estar aqui mais uma vez, a nossa igreja realizando mais uma escola bíblica de obreiros, a nossa 77ª escola bíblica, pelo número então que nós entendemos que já há 77 anos que essa escola bíblica tem sido realizada. Louvamos a Deus, porque nada pôde interromper a nossa escola. Tivemos aí um momento de pandemia, mas a escola aconteceu, né? Tivemos aí aulas online, mas nós tivemos aí a realização da escola, ela nunca parou de ser realizada, e nós louvamos a Deus pelo nosso pastor presidente, pela dedicação que ele sempre tem pela nossa escola bíblica, que já é, pela bondade de Deus, já tão tradicional em nosso ministério, em nossa igreja. E eu quero aqui, em nome do nosso pastor presidente, dar as boas-vindas a todos os participantes da nossa 77ª AGO do Ministério do Belém. Embora todos os senhores já sejam da casa, né? O Ministério do Belém, nosso pastor disse que é um telhado, não é, com vários cômodos, cada um está lá no seu cômodo, mas na hora que precisa, todo mundo se reúne na sala da família, não é? E aqui, quem é a sala da família? Glória a Deus. Então, quero dar as boas-vindas a todos os participantes da nossa escola bíblica. Sintam-se bem. Aqui nós teremos os estudos bíblicos conforme já conhecemos, 3 estudos pela manhã, 2 estudos à tarde e 1 à noite, e o nosso pastor sempre se preocupa em convidar, em escalar
ensinadores, preletores, que realmente sejam capacitados e que possam trazer para nós mensagens que nos edifiquem, ensinos que nos alimentem, não é? Que então queremos louvar a Deus pela vida de cada irmão aqui presente, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, e em nome dele então dar as boas-vindas. Vamos desfrutar dessas 2 semanas que aqui nós tivemos, tá certo? Tirando fora o momento aqui da palavra, do ensino, nós temos aqui, a igreja oferece, não é? Gratuitamente, sem custo algum, café da manhã. Se você quiser chegar cedo aqui e tomar um café da manhã, vai estar à disposição, tá certo? E também almoço, não se paga nada pelo almoço. E aí a tardezinha, após a reunião da tarde, no intervalo entre a tarde e a noite, tem jantar também para os irmãos. Enfim, podemos aqui ficar tranquilos, né? Se precisar dormir também tem onde dormir. Enfim, a nossa casa oferece o que for melhor para acomodar os nossos irmãos que estão participando da nossa escola bíblica. Temos aí no primeiro subsolo um lounge, já tivemos no ano passado e temos este ano também, e os irmãos no intervalo, né, desçam ali para conhecer esse lounge, um sofazinho para você dar uma descansada antes das 2 horas, né, entre o período da manhã e o período da tarde, após o almoço. E esse ano nós colocamos ali uma novidade, né? Colocamos ali um quiosque do café qualquer casa do pão de queijo. Então você, depois do cafezinho, depois do almoço, você pode tomar um cafezinho ali, aguardando o segundo período, no período da tarde. Meus amados, nós temos a grande satisfação de receber nesta manhã pastor Elinaldo Renovato de Lima. Por gentileza, pastor Elinaldo, quem ali está? Pastor Elinaldo, que é o pastor supervisor do campo de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Bonito estado, não é? É uma alegria receber o pastor Elinaldo Renovato, alguém que nós muito estimamos. Ele é o primeiro vice-presidente da convenção do Rio Grande do Norte, e também ele é membro da comissão de apologética da CGADB, é o vice-presidente da comissão. Pastor Elinaldo também é comentarista da Escola Bíblica Dominical, que já estudamos vários assuntos, inclusive assuntos da família que ele ministrou, assuntos de escatologia, não é, pastor Elinaldo Renovato? Louvamos a Deus pelo seu preparo, por aquilo que ele representa para a nossa igreja. Não é uma satisfação recebê-lo aqui. Ele veio para a reunião que está sendo realizada da Comissão Apologética, do Conselho de Doutrina, né? E eu falei, não podemos perder essa oportunidade de ouvir o pastor Elinaldo em nossa escola bíblica. Os irmãos querem receber o pastor Elinaldo como bem-vindo entre nós, amém? Amém. Muito obrigado, pastor Elinaldo. Quero pedir ao pastor Adeli, que está do seu lado aí, dá um abraço, pastor, em nome dos nossos irmãos. Segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com astruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente.
o evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente.